É um prazer muito grande ter outra vez essa chance, que é minha e que é sua. É minha porque é meu privilégio anunciar as boas novas. Ninguém me paga para fazer isso, ninguém me pede, ninguém me impõe. Eu não sinto nenhuma culpa a mover-me a fazer isso. Não há nenhuma outra motivação que não seja a do meu inteiro prazer. É minha grande alegria compartilhar Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, com todos os homens. É meu alimento, é meu privilégio, é meu gozo maior, é minha satisfação mais intensa. Porque quando eu vejo o benefício do Evangelho se realizando, se materializando na vida das pessoas, quem sabe na sua vida, esse é o meu pagamento, essa é a minha remuneração espiritual. É o bem que o Evangelho me faz e o bem que eu vejo o Evangelho, puro e simples, realizando no coração daqueles que desistem da fanfarrice religiosa, da canastrice doutrinária, de atitudes e enganos que transformam Deus numa mecânica espiritual. Quando o indivíduo desiste dessa idiotice, simplifica o coração, vem pura e simplesmente para o Evangelho e fica cara a cara com Jesus, frequentemente ele descobre que um monte de coisas que ele achava que dentro dele eram erradas, eram as verdadeiramente certas. E mais que isso, ele descobre que algumas das coisas dentro das quais ele fora doutrinado, ensinado, que ele obedecia com rigores culposos, eram apenas invenções de homens. O que na realidade acontece é que quando o Evangelho, e só o Evangelho, e quando Jesus, e só Jesus, é pura e simplesmente pregado, os públicos mudam. Por exemplo, tem um monte de gente me vendo aí que não assistiria sob hipótese alguma nenhum tipo de programação religiosa desse tipo que a gente vê sobejando, saindo pelo ladrão e pelos ladrões na televisão. E há uma quantidade enorme desses que não perdem esses programas que estão aí e que quando me assistem aqui pregando simplesmente o Evangelho, nem sabem o que eu estou falando, de tão enganados que andam. Por outro lado, e aí é por outro lado mesmo, existe você, que até hoje não teve interesse em nada, mas de um tempo para cá está dizendo, isso que ele está falando é o que eu creio. Isso que ele está dizendo e que está fundado em Jesus e no Evangelho, sempre foi minha convicção humana mais profunda, sempre foi minha convicção de consciência mais íntima. E aí os públicos mudam. O pessoal do cristianismo ouve o Evangelho puro e simples e não gosta. O pessoal ao qual o cristianismo repudia, ouve o Evangelho puro e simples e ama. E aí Deus vai estabelecendo o elemento da realidade, da verdade, do que é luz e do que é treva, baseados no Evangelho e não nas armações e nos enganos dos homens. O que eu quero falar com você hoje tem a ver justamente com o significado de luz e de trevas para cada um de nós, porque se você abre a epístola de João, a primeira epístola dele, do apóstolo João, que ele escreveu já velho, idoso, com sínteses espirituais aperfeiçoadas dentro dele, a gente vê que ódio e amor são os equivalentes na experiência existencial àquilo que luz e trevas significam como terminologia. A gente vê João toda hora dizendo que aquele que ama anda na luz, aquele que odeia
está nas trevas, como por exemplo, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, qualquer irmão aqui não é membro de uma confraria chamada igreja, irmão é o próximo, é o ser humano. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, espiritualmente, não se equivoque. Amor corresponde à luz, ódio corresponde a trevas. É simples assim. Tem gente me vendo aí agora, cheia de ódio. Ódio que eles exercem e praticam, às vezes em nome de Deus. Ódio vivido em nome de Jesus. E também há aqueles ódios por conta própria, que o indivíduo não precisa nem da disfarçatez espiritual para camuflar o ódio. É aquele ódio explícito, do cara que odeia porque odeia mesmo, odeia porque ele é odiento, odeia porque para ele parece que odiar é um prazer. Tem gente que de fato, aparentemente se realiza guardando antipatias, elegendo gente para não gostar, para odiar. Eu não vou com a cara, aí sai odiando, com raiva, se puder mete o pé, se puder atropela, se puder olha mal, se puder não cumprimenta, se puder olha atravessado, se puder faz mal, se puder queima a pessoa. No entanto, apesar dessa ser a realidade descrita pelo Evangelho, quem ama está na luz, quem odeia está nas trevas, o engano da maioria é tão grande que o indivíduo acha que ele tem um lugar especial no mundo espiritual, que não existe fora dele, mas é dentro dele, onde ele possa dizer que ele ama Deus, que ele ama Jesus, que ele ama a verdade, que ele é um cara das coisas de Jesus e que ele odeia pessoas porque ele ganhou esse direito de odiar quem não ama a Deus, segundo ele. Aí o surtado chega e diz, não, esse cara aqui eu não vou com a cara dele, e porque ele não ama Jesus. Aí você pergunta a ele, por que ele não ama Jesus? Não, porque ele não frequenta a minha igreja, ou porque ele não é da minha religião, ou porque ele fala palavrão, ou porque ele come as mulheres do trabalho. Eu não gosto dele, eu tenho raiva dele, eu o abomino. E acha que esse é um direito dele. Acha que em nome da moral dele, ele ganhou de Deus o direito de odiar o próximo, de odiar o diferente, por mais estranho, pervertido, adoecido que o próximo seja. Ele não ganhou de Jesus esse direito, ninguém o recebeu. Mas os surtados da religião acham que podem odiar em nome de Deus. E vão entrando num engano sem fim, se tornam macumbeiros de alma, bruxos de alma, feiticeiros de alma, tem poções intensas de antipatia misturada com amargura, com ódio, com uma vontade calamitosa em relação ao próximo, mas o cara vai à igreja, levanta a mão na hora do culto, está aqui orando, pedindo a Deus que mate a mulher que gosta do marido dela, em nome de Jesus, sem saber nem a que Jesus está orando, porque esse a quem ela pede que mate a mulher que gosta do marido dela só pode ser o diabo, não, Jesus não é. Porque é simples saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus é amor. É o que João diz, simplificando a coisa toda. Ele diz, olha, não precisa ficar com elucubração, nem com auto-engano a esse respeito. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós,
em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele, vivermos por meio da palavra dele, dos pensamentos dele, do ensino dele, do entendimento dele, de Jesus, do caminho interior proposto por Jesus, que é o Evangelho. É simples assim, quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí João prossegue e diz, olha, nisto consiste o amor. O amor não é uma elucubração, um conceito, uma poesia para ficar sendo babada da boca da gente irresponsavelmente, pingando o verbo que não se transforma em carne, em vida nunca. Assim João diz, nisto consiste, disto é feito, este é o material do amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como perdão, cobertura e propiciação pelos nossos pecados. Amor é ato que redime, como o ato do amor de Deus que vem, redime a gente, cobre os nossos pecados e nos perdoa. Aí João prossegue e diz, amados, falando supostamente com a gente. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí preste atenção. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Você já viu? Ninguém. Mas se nós nos amarmos uns aos outros, esse é o caminho. Para conhecer e experimentar Deus é amar o outro, o próximo, que existe concretamente diante de mim. Se eu que nunca vi a Deus, porém, amar aos outros, Deus permanece em mim. E o seu amor em mim só cresce, e em mim é aperfeiçoado. Ele conclui dizendo, e nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece amando o próximo, permanece perdoando, permanece sendo misericordioso, permanece não permitindo que os caminhos do ódio, da antipatia, do humor raivoso se instale na gente contra o próximo, contra o outro. Porque Deus é amor, aquele que permanece no amor de Deus mesmo, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo, qualquer juízo, ou no dia da morte, mantenhamos confiança, segurança, certeza, pois segundo Ele, Jesus também nós temos a certeza de termos sido neste mundo, de termos escolhido o caminho do amor, da compaixão e da misericórdia. E aí por isto, quem escolhe este caminho, que é equivalente a escolher o caminho da luz, aquele que ama anda na luz, aquele que odeia está nas trevas. Mas quando a escolha é essa, de andar no caminho do amor de Deus, algo maravilhoso acontece na gente. Todo medo vai embora. Medo da morte, medo do juízo, medo de ser julgado pelos outros. Quem ama não tem medo de interpretações. Quem ama não se preocupa com o que a população está pensando. Quem ama não vive para alimentar a imagem nem a reputação. Quem ama está livre de todo tipo de medo. A começar do medo de qualquer juízo de Deus, de juízo dos homens, do medo da morte. O amor é luz. Aquele que ama sabe para onde vai. Aquele que odeia, que anda nas trevas, vive nas trevas, anda tropeçando e não sabe para onde vai. No amor, portanto, não existe medo. Antes, o perfeito amor, que esse amor de Deus que em nós vai se aperfeiçoando na medida em que a gente vai transformando o amor que eu recebo de Deus como graça, como fé, como certeza de perdão, na medida em que eu acolho isto para mim, o processo em mim e o expresso na vida como amor pelo meu próximo, perdão pelo meu próximo,
como desistência das causas do ódio, da amargura, da antipatia ou do mau humor ferino contra quem quer que seja, quando eu desisto disso e eu abraço o amor de Deus, esse amor de Deus é em mim aperfeiçoado. Na mesma medida em que eu vou liberando, dando, concedendo graça, bondade, misericórdia para os outros, eu vou me aperfeiçoando no amor de Deus. E aí a confiança de Deus e o amor de Deus vai se transformando em certeza de amparo em mim. E no amor, portanto, não existe medo. Antes, esse perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós só temos qualquer capacidade de amar a quem quer que seja se reconhecermos que Ele nos amou primeiro. E se nos deixarmos emular, mover pelo amor de Deus, transformando o amor que a gente recebe como perdão, graça, salvação todo dia, na mesma coisa que agora a gente distribui em relação ao próximo. Quem é perdoado por Deus, perdoa o próximo. Quem crê na misericórdia de Deus para si, pratica misericórdia para com o próximo. Quem não quer receber juízo de Deus, não pratica juízo final sobre ninguém. Quem deseja andar na luz de Deus, esse ama e olha com um olhar limpo, sem maldade e sem ódio e sem antipatia para nada. Esse anda na luz, esse não tropeça, esse sabe para onde vai. Agora, se a sua decisão é outra, se dentro de você a ruindade entrou a maldadezinha, entrou aquele direitozinho de você virar carne de pescoço, de se tornar essa pessoa encardida que parece que você gosta de ser, de pegar todas as chances boas da vida, de transformar em amor, em graça, em encontro, em afinidade, em bondade para com os outros, ao contrário, em você, tudo vira desconfiança, suspeição, não sei não, tô de olho, vamos ver. Se a sua atitude é essa, não tem jeito. Você pode ir para as vigílias de oração das igrejas, ficar de joelho a noite inteira. Se amanhecer assim, com essa capacidade instalada de continuar com amargura, com ódio, com esse mau humor mordaz, com essa coisa toda, não adiantou nada, você continua em trevas, mano. Você pode comprar aquelas velonas desse tamanho, maiores do que eu, acender com aquelas chamas imensas, ficar o dia de joelho, esperando a vela acabar, anos de joelho ali. Mas se isso não transformar você num ser que ama, que perdoa, que é bondoso, que é misericordioso, que é grato, que pratica o amor de Deus em relação ao próximo, nada terá proveito, você continuará emacumbado, ainda que esteja no cristianismo. O cristianismo praticou mais macumba nesses 1700 anos, desde que ele foi criado não por Jesus, mas pelo imperador Constantino, gerou mais maldade, macumbaria, feitiçaria, treva, escuridão, perseguição, inquisição, morte, proibição malvada, pedofilia, engano, deformação sexual, doença mental, do que qualquer outro ente conhecido na história da civilização humana. O cristianismo conseguiu isso. Em nome de Jesus, usando o nome de Jesus como um estelionato, para se esconder com os seus ódios, com as suas maldades, com as suas mentiras, com as suas feiuras. Crente que estava enganando a Deus e não está. O que tem de cristão caindo assim como barata no inferno espiritual não é brincadeira. Vão correndo igual barata tonta nas trevas e caindo no bueiro eterno. Tudo barata cristã, para todo lado. Por uma razão simples. Não adianta, não tem mandinga que vá mudar isso. Deus é amor. Você quer viver com Deus? Você quer a morada de Deus em você? Você quer
entrar na morada de Deus um dia? Para você entrar na morada de Deus um dia, é preciso que você seja morada de Deus. Para você ser morada de Deus, você tem que amar. Você tem que primeiro dizer, eu aceito que eu fui salvo pela graça, pelo favor imerecido, pelo amor gratuito de Deus em Cristo. Por mim e por todos os homens, eu acolho essa bondade para mim. E porque eu a acolho para mim, eu a transfiro para o próximo. Ninguém me deve mais nada, porque eu não quero ter dívida para com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É simples assim. Então quem diz que quer Deus, não tem outro caminho, mano. Não dá para chegar e dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser um pai legal, uma mãe legal, um marido legal, vou lavar o carro aos sábados, vou pagar as minhas contas, vou ser um cidadão irrepreensível, a Receita Federal não vai ter nada a dizer contra mim, ninguém terá nada a dizer contra mim, porque legalmente falando eu serei completamente impoluto. Mas com isso eu ganho o meu direito de odiar os canalhas, os safados, os sem vergonhas, odiar todo mundo, odiar quem não parece comigo, odiar quem me enche o saco, odiar quem não frequenta a minha igreja, odiar todos aqueles que são os meus dessemelhantes. Eu ganhei esse direito porque eu sou esse cara que cuido da vida assim, com esses critérios éticozinhos, politicamente corretos. E aí você fica pensando que Deus é politicamente correto. Deus não tem nada a ver com essa palhaçada. Deus só quer saber o seguinte, você ama ou você não ama? Você segue o caminho do amor e da misericórdia, do perdão, para continuar andando na luz de Deus, para ser habitado por Deus porque Deus é amor? Ou a sua escolha é ódio, ressentimento, amargura, mau humor perverso, antipatia? Porque se for, meu irmão, pode pagar suas contas em dia, lavar o carro todo sábado, não trair sua mulher, ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, não vai adiantar absolutamente nada. Você está pensando que pode criar uma ilhazinha para a qual você concentra o seu amorzinho pagão e que isso lhe dá direito de, daí em diante, praticar o ódio? Porque eu amo a minha mulher, eu vou odiar a minha sogra. Porque eu amo o meu filho, eu odeio o meu sogro. Porque eu amo a minha filha, eu odeio o pai da minha mulher. Porque eu amo a família, a minha família, eu odeio a parentela. Porque... está pensando o que é que você pode criar o seu cluster, a sua ilhazinha, para dizer esse é o mundo, o único mundo que existe. Aqui é que o meu Deus cabe, no mais eu odeio. Não se engane, maninho. Você está nas trevas, mano. Não sabe para onde vai. E João diz que as trevas cegam os nossos olhos. O ódio cega a gente. O cara não se enxerga, não enxerga nada. Fica crente que ele é o rei da cocada preta, das certezas, das morais, das éticas, da atitude impoluta. Quase todo mundo que odeia muito é quem se sente reto à beça, é quem acha que é superior aos outros, usa de supostos arcabouços morais para julgar e não sabe que ele está endiabrado, está mais possesso do que o endemoniado que está tremendo igual um epilético no chão. Porque esse estado de ódio que convive com a consciência faz o cara ir virando o diabo, enquanto ele vai olhando para a vida com seus próprios olhos, interpretando com a mente do inferno e achando que pode continuar andando assim, vitoriosamente odiando, sem saber que ele caminha apenas para o buraco e para o abismo e que não haverá apelação. Não haverá apelação, não há papinho. É assim que é. Deus é amor. Deus é amor. Você quer Deus? Desentupa-se das trevas do ódio, da amargura, do ressentimento, do mau humor crônico, das antipatias que você elege para serem a estrada da sua vida. Porque se você continuar assim, pode ir andando de joelho, carregar uma vela, jogar água benta na cabeça, passar óleo ungido, entrar nas campanhas religiosas da televisão, dar o dízimo, fazer o que você quiser. Alguém diria, e o diabo a 4, pode fazer. Se não ama, mano, se não perdoa, meu irmão, você está nas trevas andando para o buraco, cheio de óleo na cabeça, pagando dízimo, cumprindo essas mecânicazinhas e andando para o buraco. Porque não há outro caminho. Deus é amor. E aquele que quer Deus, esse aceita o amor de Deus
e recebe o amor de Deus e o transfere na vida. Não significa que você vai andar igual uma poliana moça, romântica. Ai, meu Deus, ninguém está falando de idiotice. Amor é coisa prática e simples, é gesto, é atitude, é consciência, é mudança de olhar, é não insistir nos direitos de odiar, é abraçar a vontade do bem e praticá-la contra os outros, é simpatia deliberada, é bondade que se transforma em ato, não em romance. Você quer Deus? Ame. Você quer que Deus more em você? Ele é amor. Ele só habita no lugar onde a casa do amor está sendo construída. Você quer um lugar junto a Deus? Então ame. Só entra nessa morada quem entra habitado pelo amor de Deus. E como ninguém nunca viu a Deus, Deus diz: se você nunca me viu, demonstre que pela fé você crê em mim, amando o ser humano que você enxerga. Por mais estranho que ele seja, ele é meu também. E aquele que diz que é meu, ama tudo quanto de mim proceda, por mais feia que seja a criatura. Esta é a palavra do Evangelho de hoje que eu tenho a dizer a você. Meu convite agora é para você vir e estar comigo, se você desejar, hoje à noite, se você me assistir em Brasília no domingo. Hoje à noite no Teatro La Salle, fica na 906 Sul, e a nossa reunião começa às 19 horas. Aguardo você lá. Também quero dizer que eu estou indo a Israel outra vez, em março. Se você quiser vir comigo, vá aqui no meu site, está aparecendo o endereço www.caifab.com, vá lá, procure lá, Viagem a Israel, clique, entre, veja todas as informações, saiba o que fazer, com quem falar, para participar, para vir junto com a gente, que não é uma viagem religiosa, é uma viagem espiritual, de conhecimento para o espírito, para a mente, conhecimento sobre a palavra, sobre a história, sobre a arqueologia, montar uma consciência, uma arquitetura de compreensão que vai ajudar você a compreender muito melhor as coisas. Se você desejar vir, será meu prazer. Do contrário, eu estou esperando você no La Salle, tá bom? E não esqueça, Deus é amor. E contra isso não existe camuflagem. Ou você ama e é de Deus, ou você não ama e caminha ou no caminho da indiferença, que é o ódio dos zumbis, ou caminha no caminho da antipatia, que é o ódio que psicologicamente diz que não é ódio, que é apenas antipatia. Eu não sinto simpatia, eu tenho uma coisa contra. É ódio mesmo. Se enxergue. Do contrário, pode andar de joelho, que vai estar caminhando de joelho para o buraco. Porque para andar para cima, para andar para Deus, andar na luz, só há um caminho. É esse, acolher o amor de Deus por mim e transferi-lo no meu olhar, nos meus gestos, nos meus atos, para todo aquele que seja meu próximo. Até nosso próximo encontro. O resto é com você. Tchau, tchau.